Eu vou convidá-los, então, para que a gente possa estar fazendo uma prece, a prece de abertura dos nossos trabalhos. Momento esse em que a gente entra em sintonia com o alto, com essa espiritualidade amiga, que abençoa essa casa que a Anália sempre tem amparado tanto, inspirado a todos vocês e a todos nós, porque os benfeitores, onde eles estão sempre trazendo essa influência amiga, querida, carinhosa. Então vamos nos preencher dessa presença amiga desses benfeitores, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe todo o planeta Terra, nesse momento de tantas dificuldades, onde essa pandemia tem trazido tantos desafios para a nossa inteligência, para as nossas emoções, para que possamos enfrentar essas provas com coragem, com fé, com determinação. Como Maria falou para Chico, tudo passa, tudo passa. Daqui a pouquinho as coisas vão estar nos seus lugares, como a gente sempre, com novos aprendizados. Então, mestre querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, por podermos estar ainda com essa distância física, tendo a chance de usar os recursos da tecnologia para continuar a dialogar, a conversar, a trocar as nossas ideias, as nossas emoções, e assim estar nos suprindo dessa carência, que é estar sempre junto de amigos queridos, trabalhando no exercício do nosso dia a dia pelo nosso aprendizado espiritual, que esses momentos de dificuldade não passem para a gente como momentos detestáveis na nossa existência, mas como mais uma lição, mais uma oportunidade de aprendizado para nós podermos construir valores mais sólidos e uma fé mais verdadeira em nossos corações. Mestre querido, nos abençoe e nos conduza durante esses momentos. Bom, queridos, o nosso tema, né, a eficácia da prece, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem como tema Pedi e obtereis. Lá tem um subtítulo que é a eficácia da prece, do item 5 ao 8. Nós vamos usar esse material, esse conteúdo, para a gente poder estar desenvolvendo esse tema. Coloquei ali, da Meimei, uma afirmação que nós, certamente, ao chegarmos ao final dos nossos estudos, vou tentar provocar o entendimento dessa afirmação da Meimei, que ela diz, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportar. Ok? Bom, continuando então, a gente vai falar, esse estudo, ele se baseia nessa citação de Marcos 11, 24. E ele diz o seguinte, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Bom, olhando assim de uma maneira assim mais fria sobre a leitura, se a gente for ao pé da letra, a gente tem até um pouquinho de ceticismo de entender essa mensagem do Marcos. Porque muitas das vezes nós, sinceramente, fizemos uma prece por alguém, por nós, por alguma situação, e a resposta não veio da maneira que nós queríamos. Então, ao pé da letra, Marcos nos diz, qualquer prece que você fizer, você vai ser atendido. E aí que entra a nossa necessidade de estudo para compreendermos o espírito da letra. O que a gente sempre tem levantado é que a letra ela é fria, são apenas palavras. E essas palavras, elas trazem um espírito, elas trazem sentidos que vão muito além daquele contexto em que as palavras estão escritas. De tal forma que se a gente faz algumas leituras de algumas passagens do Evangelho apenas pela letra, a gente comete muitos equívocos, acaba construindo realidades que podem nos trazer
mais dificuldades do que nos ajudar o Evangelho de Jesus. Eu posso citar um exemplo que eu fiquei muito surpreso quando soube disso há muito tempo atrás. Tive conhecimento de uma informação que um espírito trouxe e ele falava que a religião, da forma com que nós vivíamos, alguns valores e conceitos que estavam sendo implementados por algumas correntes religiosas sobre a face da Terra, traziam mais prejuízo do que benefício para o espírito na sua relação com Deus e com Jesus. Então ele falava sobre a questão de algumas correntes religiosas oferecerem a salvação para o indivíduo e dizer que ele, ao desencarnar, Jesus o iria receber. E esse espírito, então, desenvolvia dizendo que Jesus é um espírito de uma hierarquia tamanha, o padrão vibratório de Jesus é tão alto, que um espírito, para poder se relacionar diretamente com Jesus, estar ao alcance de Jesus, ele precisa ser um espírito de uma hierarquia muito elevada. Não que isso não seja possível, mas nós, espíritos da Terra, ainda somos espíritos numa condição mediana de evolução. E o que acontece enquanto num corpo de carne, onde a gente pode se encontrar e se relacionar, não acontece no plano espiritual, porque existem várias faixas vibratórias. Espíritos em padrão de energia totalmente diferente um dos outros, aonde a matéria do corpo de um espírito é diferente da matéria do corpo de outro espírito, de acordo com a densidade das suas vibrações. E ele então continuava desenvolvendo, dizendo que muitos espíritos chegavam, tinham uma vida reta, correta sobre a face da Terra, e chegavam no plano espiritual e ficavam aguardando Jesus, porque ele achava que pelos méritos, né, da sua vida e pelo que ele foi ensinado que Jesus o receberia, ele ficou lá esperando Jesus. Tarefeiros do bem se apresentaram, outros espíritos se apresentaram. Não, peraí, é Jesus, eu tenho que esperar Jesus, é ele que vai me ajudar agora, vai me levar para a morada dos espíritos felizes. E aí o que acontece? Na maioria das vezes isso não se realiza, porque Jesus, como disse, é um espírito de um padrão, de uma hierarquia muito grande. Para se relacionar com Jesus, a gente precisaria de ser um espírito de uma condição vibratória muito alta. Então, esse espírito, depois de algum tempo, compulsoriamente, ele reencarna. E aí, o que esse espírito que narra a história nos fala? Essa pessoa que hoje nós chegamos para ela e fala assim, porque Jesus, porque Deus, a bondade, os espíritos, vai falar, isso é mentira, isso não existe. Esse negócio de papo de Jesus, Jesus não existe. Por quê? Lá na consciência dele, na espiritualidade, ele ficou esperando Jesus se apresentar para ele muitos anos. Não aconteceu. Quando ele volta, ele traz cristalizado em seus valores a rejeição, porque ele passa a não acreditar. Porque vendeu-se para ele a ideia de que Jesus estava ao alcance de qualquer um. E aí, então, esse espírito se torna, às vezes, vai para o campo do materialismo, porque em vivências religiosas do passado, ele acreditou em valores que não eram possíveis. E isso construiu nele o desentendimento, construiu nele a falta de fé, porque ele teve essa comprovação, porque ele ficou esperando uma coisa que não aconteceu. Então ele se torna arredio. Então esse espírito nos falava que quando estudarmos, né, a gente não pode se prender à letra fria, mas ao espírito, o que está por trás daquela mensagem, os seus valores, os seus conceitos. Se a gente for a letra fria dessa passagem de Marcos, é como dizer assim, vamos pegar os nossos problemas, vamos fazer uma prece e jogar no colo de Deus. Vamos jogar no colo da espiritualidade, que eles vão resolver tudo. Que na maioria das vezes, né, as nossas preces são mais para pedir do que para agradecer. Então se torna uma letra fria, porque a gente quer fugir dos problemas, transferindo para a espiritualidade, para Deus e para Jesus, os nossos problemas, os nossos desafios, quando nós sabemos
que são as provas que trazem ao espírito a experiência para que ele construa a espiritualidade, a maturidade e a grandeza espiritual. Então, é muito importante a gente perceber o enfoque que Marcos, quando coloca tudo que nós pedirmos ao Pai, ele nos atenderá. Então, tentarmos mergulhar no espírito dessa letra para entender. E aí eu coloco aqui 5 aspectos. Eu não sei se vocês já observaram, eu gosto muito de fazer uma construção assim, um pouco que pedagógica dessas lições do Evangelho, para a gente criar capacidade de entendimento e não ter uma fé cega, que é justamente o que a doutrina espírita nos ensina. Quando a gente acredita na letra fria, essa fé é fé cega. Quando nós aplicamos a razão, o entendimento, a nossa inteligência moral também, a nossa inteligência emocional, para construir uma estrutura em bases sólidas, nós nos tornamos inabaláveis. Quando a gente acredita numa letra fria, quando acontece alguma coisa diferente, a nossa fé vai junto, porque ela não estava baseada em cima do entendimento claro e verdadeiro daqueles valores. Então, eu queria convidá-los, a gente está fazendo essa reflexão de entendimento, de construção do entendimento, para que a nossa fé seja uma fé raciocinada. E aí eu levanto esses 5 aspectos que a gente vê na prece. Relacionamento. Então, a prece é sempre um momento de relacionamento. Então, nisso ela já demonstra uma importância. Porque sempre que você faz uma prece, você está se relacionando com o alto. Quando a gente se relaciona com alguém com intensidade, demonstra que aquela pessoa é importante, que aqueles indivíduos, aquele assunto é importante para você. Então, todo indivíduo que se relaciona através da prece com o alto, ele lá dentro ele está demonstrando que aquilo é importante na sua existência, que a presença de Deus, da espiritualidade é importante, porque as pessoas que a gente gosta, por exemplo, a gente liga toda hora para ela, a gente quer saber como que ela está, se ela está bem, a gente quando está precisando de alguma coisa liga para ela e pede. Então a prece ela tem essa característica de nos colocar em relação com Deus, com o mundo espiritual, com a espiritualidade, e nesse instante que a gente se coloca em relação, a gente está demonstrando o quanto estar perto de Deus, de Jesus, dos bons espíritos é importante. É como alguém muito especial na nossa vida que está aqui no mundo material que a gente procura toda hora. Então a prece ela já tem essa característica. Sintonia. Então a prece também tem o elemento sintonia. Sintonia por quê? Porque cada indivíduo ele está vivenciando os seus limites e os seus momentos. Tem gente que faz prece para ganhar na loteria. A gente acha isso irrelevante, não deveria ser, mas é um momento, é o direito daquele indivíduo. Ele ainda tem necessidades materiais, ele ainda vê felicidade como ter uma vida material realizada. Então, ele precisa de dinheiro para encontrar a felicidade. Então, ele se coloca numa faixa de sintonia. Nós podemos ir ao alto em qualquer faixa de sintonia. Então, a prece não estabelece necessariamente uma sintonia. Nós estabelecemos, sim, através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e dos nossos valores, uma sintonia. Com quem e com o quê? Quando a gente se dirige ao alto, nós estamos em sintonia com o quê? Quando vamos conversar com a espiritualidade, qual é o nosso assunto, qual é o nosso tema, qual é o nosso bate-papo? Eficiência, que é o que Marcos, acima de tudo, tenta demonstrar nessa passagem dos ensinamentos de Jesus. A prece ela é sempre eficiente, ela sempre vai dar resultado. É que nós somos imediatistas, o estudo vai desenvolver um pouquinho isso. Nós, se não acontecer, se não fizer a prece hoje, não for nessa semana, nesse mês, ela não teve eficácia. Esperamos os resultados acontecerem amanhã. E a gente não entende como eficiência um não. Então, se a gente pede alguma coisa à espiritualidade que vai nos trazer prejuízo, em amor
a criatura que somos, o pai, não nos dá aquilo porque aquilo vai nos causar prejuízo, é como se ele tivesse dito, não, eu não vou te dar isso. Então, aquele não é um bem. A prece, ainda que o resultado dela seja um não, é eficiente. Porque no final, o resultado sempre vai ser o melhor para nós. Então, ela sempre vai ser eficiente. Ela sempre vai gerar resultados positivos. Porque o Pai trabalha com a lei do progresso. O propósito da criatura é progredir através da lei do progresso. Então, essa lei ela vai agir independente de nossas atitudes, da sintonia, de nós não nos relacionarmos com eficiência, com alto, fazer prece só para pedir. Quer dizer, sempre vai haver uma eficiência. Então, seja o que for que peçais na prece, quer dizer, você se relacionou com o alto, você já está se relacionando com o alto, e ele vai te responder. A natureza de cada ser. E aí isso puxa um pouquinho para o lado da sintonia. Cada criatura, ela está vivendo o seu momento, a sua natureza. E espera-se então daquele indivíduo que, de acordo com a sua natureza, ele tenha certos valores, certas ambições, certos desejos, que é inerente ao momento dele. E aí, às vezes, o que é bom para uma pessoa não é bom para outra pessoa. Às vezes, você, quando faz uma prece pedindo para alguém alguma coisa, aquilo dali não seria necessariamente o melhor. E a gente pode ver isso, por exemplo, nas histórias dos desencarnes. Os espíritos, muito comumente, quando tem um ente querido familiar nosso que vai desencarnar, que a gente está ali preso, ali sofrendo, costuma a espiritualidade dar uma melhora naquela pessoa para a gente relaxar, ficar bem, e aí ela desencarna. Por quê? Porque aquele instante a gente não queria deixar aquela pessoa partir. Mas no estado que ela estava, ela precisava ir. O melhor para aquele espírito é não ficar sofrendo naquele corpo de carne. Mas eu estou lá orando, Deus, por favor, não deixa meu pai, não deixa minha mãe, não deixa meu isso, meu aquilo ir. E aquele espírito vai ficar, pelo nosso orgulho, ali sofrendo num corpo, sentindo dor. E a gente está fazendo prece para não deixar ele ir embora. Então a gente vai observar que essa questão desse entendimento mais amplo da prece é muito importante, que com o tempo, com o estudo, a gente começa a apreender o que realmente é bom para nós e o que é bom para a espiritualidade, o que nós desejamos e o que a espiritualidade deseja. E o livre-arbítrio, o direito de escolher de cada um. Como diz, a pessoa está fazendo prece para ganhar na loteria. A pessoa está pedindo a Deus para ela fazer alguma coisa de errado e dar tudo certo. Vamos pedir meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso desse dinheiro, achei um dinheiro aqui, tomara que ninguém veja, eu vou pegar aquele dinheiro ali. Então, está conversando com Deus, está em prece, está em sintonia para fazer uma coisa errada. É o livre-arbítrio de cada indivíduo. Então, continuando assim, vamos falar um pouquinho desses temas um pouco mais. A eficiência. Então, dessa máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Então, as palavras de Marcos. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, fora injusto acusar a providência, se não acede a toda a súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Então, a espiritualidade, ela vê as coisas de uma ótica diferente da nossa, mais ampla. Né? Os espíritos que nos protegem, eles têm o conhecimento do nosso projeto reencarnatório, para que nós nos reencarnamos. Às vezes a gente está pedindo alguma coisa que vai nos tirar daquele roteiro, daquela rota. Eles enxergam isso, nós não enxergamos. E aquilo pode nos causar prejuízo. Então seria bom que eles intervissem, sim, para nos manter no compromisso. E isso significa o quê? Fazer aquilo que nós não queremos naquele momento. É como procede um pai criterioso que recusa o filho o que seja contrário aos seus interesses. Não é? Então, o pai,
O filho lhe pede uma coisa, ele está vendo que aquilo dali vai ser para o prejuízo, e ele sabe que não vai dar certo, e ele pega e recusa. Não, meu filho, eu não vou te dar isso, porque isso aí é muito perigoso e pode te causar grandes prejuízos. Ele não atendeu o pedido, vou fazer a pergunta, do bem que o filho precisaria? Ele atendeu o pedido, porque o compromisso do pai é dar o bem ao filho, não é atender ao pedido do filho. O propósito do pai é fazer com que o filho seja feliz. Então, quando ele fala um não para o filho, naquele momento ele atendeu o propósito de dar o bem que ele prometeu. Então, quando nós reencarnamos, toda uma espiritualidade, espíritos protetores e amigos se comprometem, né? Aquele que nós chamamos de anjo da guarda é um espírito de uma hierarquia que fica atento às nossas necessidades. E quando a gente reencarna, ele promete para a gente, olha, eu vou estar junto de você, você confia em mim, quando você precisar, faz sintonia, eu vou estar lá te amparando, não tenha dúvida, não tenha certeza. Então ele fez um compromisso primário lá quando nós íamos reencarnar. E hoje, esse pai, esse espírito protetor, quando ele diz não, ele está cumprindo aquele relacionamento, daquele momento de prece que ele fez com a gente lá atrás. Não deixar a gente engendrar por um caminho que vai nos causar prejuízo. Tá certo? O que não significa que a gente vai atendê-lo. Porque aí a gente já conhece, né, as nossas existências às vezes chega aquela intuição, não faz isso, deixa isso para lá, não briga com fulano, não cria inimizade, não, porque ele me ofendeu, porque aí você constrói mais uma inimizade, mais um desafeto, para mais uma reencarnação ter que voltar para consertar todos aqueles problemas que nós construímos. E isso está lá na questão do livre-arbítrio, que a prece contempla esse aspecto. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Né? Então, a gente vai lá no médico e ele fala assim, olha, você para melhorar você vai ter que sofrer. Eu vou tentar te anestesiar, mas depois que você fizer a cirurgia, por uns dias você vai ter uma convalescência, isso daí vai doer, mas você no final vai ficar bem. A gente pode trazer isso também para as intervenções morais da nossa vida. Surgem alguns problemas, algumas circunstâncias que doem muito naquele momento, mas depois as coisas com o tempo vão se acomodando e a gente fala, depois de algum tempo em que já cicatrizou a ferida, a gente diz assim, puxa vida, foi bom eu ter passado pelaquela situação, porque nela eu tive a oportunidade, né, de ver que foi melhor do jeito que aconteceu, porque talvez se fosse de outra forma teria dado tudo errado. E aí é o que essa passagem, esse texto, tá lá no capítulo 27, depois vocês leem. E eu coloquei ali quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, é importante, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, porque a gente tem que estar preparado para ouvir o não também. Quando a gente orar com sinceridade, conversar com a espiritualidade, que a resposta for um não, que não for atender aquilo, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Se veio um não, por que a espiritualidade te falou não? Por que você não foi atendido? Por quê? Será que é porque Deus não te ama? Os espíritos protetores não te amam? Eles não são bons de verdade, né? São medianos só fazem aquilo que eles querem, não nos amam com intensidade? Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Então, estejamos preparados como membros assim, para ouvir o não também, quando for necessário, e nos sentirmos felizes. O Pai acabou de me ajudar a não cair em desgraça, porque me ofereceu um não, quando um sim poderia me jogar por abismos de compromissos muito maiores. A natureza de cada ser. Então, aqui, a gente vai parar e vai observar, né? O ser sempre oferece daquilo que lhe abunda. Então, vejam, um guerreiro, como deve ser a prece, o relacionamento de um guerreiro com Deus?
quando ele se dirige ao alto, provavelmente ele vai pedir para, em batalha, matar todos os seus inimigos. Um leão, como deve ser o instinto animal naquele momento, quando ele se direciona para tomar um tipo de atitude? Né? Qual é a natureza daquele ser? Aqui coloco aquele monge pacifista, né? O próprio Jesus com os apóstolos. Eu coloquei várias hierarquias evolutivas nessa tela, mostrando ali uma setinha para a direita e para a esquerda, para a gente aprender que cada consciência ela está vivenciando os seus momentos, as suas realidades, que é comum. Então, por exemplo, um guerreiro não poderia fazer uma prece pedindo a Jesus para que ele sobrevivesse, e para ele sobreviver não implica em matar o inimigo? Olha o desafio, queridos, ético, moral, que uma questão como essa, esses soldados que foram à guerra, que foram levados a lutar numa guerra, olha o desafio, né, desse tipo de relacionamento, você pedir a Deus para se manter vivo num momento em que você está num desafio de uma guerra. Vejam, às vezes a gente não imagina as complexidades que a consciência humana às vezes é convidada. Por isso a gente vê muitos que vão à guerra. Por exemplo, eu conheci um pracinha da FEB que foi à Segunda Guerra Mundial, um amigo muito querido. Ele ficou com sequelas emocionais, ele ficou perturbado emocionalmente, não teve mais uma vida assim equilibrada e sadia, por causa dos desafios que aquele momento de dor, né, mexeram profundamente com ele. Então é bastante importante, queridos, a gente parar e olhar e ver assim, o que nos abunda, quais são os sentimentos, as emoções. Eu sou uma pessoa que estou pensando só nas questões materiais, por exemplo. Então, todas as vezes que eu me relaciono com o Pai, eu estou só pensando nos prazeres que a vida material pode me oferecer. Eu faço prece para pedir para comprar uma casa, eu faço prece para pedir para comprar um carro ou uma bicicleta, mas eu também, que a gente há de compreender que isso é do direito da criatura, todos nós queremos progredir, mas uma coisa é eu só me relacionar com o alto, com Deus, tratando de coisas materiais, de ambições. A grande pergunta é, esse relacionamento meu com Deus, com a espiritualidade, ele é pleno? Eu falo para ele das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus relacionamentos. Eu peço a ele que me dê paz, que me dê sabedoria, que me inspire grandeza espiritual. As conquistas das coisas do espírito são importantes, né? Então, nesse quadro, eu queria provocar esse tipo de pensamento, de reflexão. Como tem sido o nosso relacionamento com o alto? Quando nós nos dirigimos em prece ao alto, qual postura? Do que está abundando? O que nós temos de mais? A gente se pensa em quê? Eu sou um grande pacifista, eu sou um homem muito tolerante, como o Chico ali, eu sou sempre um homem generoso, fraterno, misericordioso. Isso é muito importante. Eu sou um oportunista que fico tentando tirar vantagem das pessoas, então eu peço a Deus, Senhor, tem 10 vagas num trabalho, tem 8 pessoas que não têm emprego, estão desesperados, né? O nosso filho está empregado, está trabalhando, mas com salário menor. Aí eu falo, meu pai, tomara que ninguém passe para o meu filho passar. E aí a grande pergunta é, poxa, olha o desafio que é uma situação como essa, 8 pessoas necessitando de trabalho que estão desempregados, e a gente está pedindo ao alto para ninguém ter oportunidade para o seu filho que já tem um trabalho ganhar um salário um pouco melhor. Então, não importa a desgraça que se bata sobre a vida alheia, o importante é que a nossa prole, a nossa família, as nossas questões materiais sejam mais importantes. Aquela situação que é muito usada, acontece um barulho de carro ali, uma freada, uma pessoa foi atropelada, a gente sai correndo, chega lá,
E é comum acontecer, a gente bota a mão na cara, meu Deus, graças a Deus, pensei que era meu filho. Quer dizer, se for o filho do outro, não tem importância? Graças a Deus que não é o meu filho? Então, são os desafios da nossa natureza e como nós nos relacionamos com o alto. Como que eu vou agradecer a Deus porque não foi o meu filho que foi atropelado, mas foi o filho do outro, não é? Aí a gente começa a ver essa distonia, essa falta verdadeira de sintonia com o propósito. Quem é esse Deus que nós amamos? Quem é esse Pai de amor e de misericórdia que a gente conversa com ele? Como que é esse cara? Ele ama a todos, ele é um cara generoso, bondoso, misericordioso, ou é um cara que está lá só para fazer as minhas vontades, para atender as minhas necessidades, porque ninguém mais tem problema, só eu tenho problema? Tá? São reflexões, queridos, que a gente precisa fazer. Livre-arbítrio. Há quem conteste a eficácia da prece como fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expô-las, e acrescentando os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não pedem as nossas súplicas, perdão, queridos, no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los, não devera ter procurado desviar o raio. Bom, aqui então, olha só, a palavra que eu acho bastante interessante é essa sem iniciativa. Tá? Então, a questão do livre-arbítrio na prece. Muitos dizem, bom, Deus é soberano em sua vontade. Mas, partindo disso, não adianta a gente fazer nada, porque, se é soberana, vai sempre prevalecer a vontade de Deus. Só que nós esquecemos desse grande ensinamento dos Espíritos que é o livre-arbítrio, porque o Pai nos dá o direito de escolha. Então, certamente, nós estamos mergulhados num contexto em que há leis imutáveis. Essas nós não temos condição de interferir. Mas, daí a nos roubar completamente o livre-arbítrio, vai uma grande distância. Então, como eu falei, a índole de cada um, os valores de cada um. Eu até então me achava uma pessoa muito egoísta. E hoje eu me conscientizei que eu preciso deixar de ser egoísta. Nesse momento e que eu chego a essa conclusão, o passo seguinte, normalmente, é a gente buscar ajuda para construir. Porque nós não vivemos sozinhos, somos limitados, estamos acostumados à reincidência, porque é todo um hábito reencarnatório. Então, o que a gente faz normalmente? Pede ao alto que nos abençoe, para que a gente, então, comece a se tornar aquela pessoa que nós gostaríamos de ser. Nesse instante, é como se nós estivéssemos mentalmente, emocionalmente, firmando um contrato de proposta, de realização, aonde a gente percebe que até então aqui, aquele sentimento do egoísmo nos provocou muita dor, muito sofrimento, chegamos ao esclarecimento de que aquilo ali não nos faz bem e desejamos mudar. Então aí, naquele instante, inicia-se um novo processo. E o fato de você fazer uma prece sincera, se dirigindo ao alto, não que o alto não precise ouvir, mas o primeiro passo nos compete através do nosso livre-arbítrio. Ainda que a gente não faça
A tomada de posição, de decisão, é a parte que nos compete. Vocês já observaram que muitas pessoas que passam por todo tipo de problema, de dependência, que a gente tenta ajudar, ela só consegue melhorar efetivamente quando ela toma a decisão de que ela tem que se modificar? Por quê? Porque quando o ser toma aquela decisão, ele vira chaves em suas emoções, em seu consciente, ainda que tenha muita dificuldade em realizar, o simples fato dele já começar a desejar essa transformação, ele já constrói com o alto, com um canal, aonde fica aquele filamento que o alto vai usar como oportunidade de transmitir luz. Então, o fato da gente se direcionar ao alto, dizendo, Pai, me ajuda, naquele instante a gente criou um filamento, eu estou usando filamento, né, um fiozinho, a gente já criou um canal, a gente pode imaginar a forma que queira essa relação, mas a gente já estabeleceu um contato, e é através daquele canal que a gente criou, que a gente vai começar a trabalhar aquele sentimento, aquela emoção. Então, como citei, por exemplo, essa questão de dependência, ele diz, há leis imutáveis. Mas, na maioria das vezes, é o livre-arbítrio que conduz a criatura sobre a face da Terra a partir das suas decisões. Então, o primeiro passo é o indivíduo usar do seu livre-arbítrio e dizer, Pai, eu quero. Pai, estou determinado. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu quero que o Senhor me ajude, por favor. E aí a gente começa a criar esse canal, porque a nossa vontade, ela vai abrir portas espirituais, assim, às vezes eu tento achar um vocabulário para que vocês entendam, ela vai criar uma porta, uma janelinha, aonde começa a entrar ar fresco, aonde começa a entrar a inspiração dos benfeitores amigos, porque enquanto a gente está fechado, enclausurado naqueles valores, naquelas emoções perturbadoras, enquanto a gente não quiser sair daquele quarto escuro, da nossa tristeza, da nossa angústia, do nosso desânimo, das nossas dependências, não tem como entrar ar fresco, não tem como a luz entrar e iluminar, porque a gente está fechado, não é isso? Então, o livre-arbítrio, queridos, é uma coisa muito importante na questão da prece, do relacionamento com o alto, para a gente perceber que tem a parte que nos compete. Como eu falei lá, tudo que pedires ao Pai, Ele vos dá. Então, pega os problemas, junto, entrega para Deus e pede Ele para resolver a sua vida, viver a sua vida. Não é verdade? Quanto não, nos compete, nós temos a parte que nos compete. E essa parte nós que temos que fazer, que construir. Então não temos que transferir a Deus a resolução dos nossos problemas. Nós temos que crescer em inteligência, em emoção, em sabedoria, lidando com os problemas e passando por cima deles com a experiência que a vida nos faculta, usando o nosso livre-arbítrio para tomar decisões acertadas e oportunas todos os momentos de nossa existência. Vamos lá, então. A questão da sintonia, né? Eu achei esse quadrinho muito oportuno, porque você fala assim, eu quero entrar. A sintonia, às vezes a gente não percebe a diferença. Quando a gente faz uma prece, conversa com alto, e assim, eu quero entrar nessa porta. Então, eu posso bater na porta, que ali na imagem está metendo o pé na porta, quer entrar arrombando tudo, não é? Quer entrar fazendo um gesto de violência, de agressão. Eu posso bater a porta, né? Então, naquele momento, eu estou batendo a porta, e mais um gesto de arroubo, em que eu quero arrombar, eu quero protestar, porque as portas não se abrem para mim, e tem o bater a porta, que você bate a porta e espera alguém vir abrir para você. Então, olha a reflexão filosófica. Na nossa relação de sintonia com o alto, né?
a paciência, a tolerância, a compreensão, como ela está agindo em nossas vidas. Nós estamos batendo na porta, batendo a porta, ou estamos batendo na porta? Pai, estou batendo aqui. O senhor pode me dar um minutinho de atenção? Eu precisava conversar com o senhor, né? E aí, então, eu bati a porta num gesto de educação. O que esse gesto de educação? Porque apreender que, filosoficamente, a gente fala, é um gesto de paciência, de tolerância, de educação, ele implica nas virtudes de você entender que, às vezes, você vai pedir, não pode ser naquela hora, às vezes não vai poder ser do jeito que você quer. Então, quando você está educadamente se relacionando com essa porta que a prece representa, implica você esperar um sim, em você esperar um não, mas sempre numa relação, numa sintonia elevada, porque você está falando com espíritos superiores, bondosos, com espíritos que querem o bem da humanidade, espíritos que não vão te atender se eles verem que aquilo que você quer é ruim para você. Não porque eles não querem te atender, porque eles te amam muito, é porque aquilo é ruim para você. Então, essa relação de pacificação, essa tranquilidade, essa percepção que Deus é um Pai de amor, de misericórdia, que Ele está atento, que a gente só precisa estabelecer relação com Ele para a gente ouvir, porque lá no fundo vem uma paz, uma tranquilidade, e a gente diz, Pai, eu estou percebendo que o Senhor está me animando, que o Senhor está me incentivando. De repente eu não ganhei o que queria, mas eu estou me sentindo tão bem, tão em paz, esse problema já não é mais tão grande como a Memei fala. A prece, muitas das vezes, não vai resolver os problemas que nós queremos, mas ela vai nos dar a paciência necessária e a fé necessária para lidar com esses problemas. Só que a pergunta é a nossa postura, nosso relacionamento. Estamos batendo a porta como? Na pancada ou na educação? Né? E aí, para a gente concluir, né, estamos chegando ao final, o tempo também, essa questão do relacionamento. E Paulo, então, em visita a Atenas, ele visita um templo que era dedicado ao Deus desconhecido, onde ele faz um grande discurso na época. E isso está no Atos dos Apóstolos. A partir de 17 e 24, eu fiz um recorte para a gente perceber essa questão do relacionamento com Deus, né? E ele fala assim, vamos ler e depois a gente tenta desenvolver um pouquinho. Assim, aquele que adorais, desconhecendo, esse eu vos anuncio. Então ele está falando para os atenienses daquele tempo, daquele Deus que eles não conhecem, ele veio anunciar para eles. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que estão nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos dos homens, como se tivesse necessidade de algo, ele próprio dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Então, vou parar aqui para a gente desenvolver esse trechinho. Olha, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que estão nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, Paulo está dizendo que nós existimos em Deus. Existir em Deus muda todo o nosso conceito e a nossa percepção de que não existe ninguém relegado. Não existe nada que tenha sido criado que não esteja em Deus. E, portanto, não é questão de merecer a atenção de Deus, porque nós já estamos em Deus. É questão da sintonia do nosso relacionamento com Deus. É perceber isso, que aonde nós formos,
Aonde nós estivermos, o que fizermos, com quem nos relacionarmos, nós estaremos sempre em Deus. E Ele é criador de todas as coisas. Nós somos parcela viva da criação do Pai. E aí, isso traz para a gente uma percepção de que nós não somos um pobre coitado, nós não somos um João Ninguém, um ser sem valor na obra da criação. Não. Nós somos, como Jesus nos fala, filhos diletos de Deus. Por quê? Porque a nossa inteligência, durante a evolução, já atingiu condições intelectuais e emocionais que é próprio da espiritualidade. Nós já estamos deixando a condição de homem de carne e de osso para nos tornarmos espíritos imortais. Hoje já começamos a nos preocupar com as coisas dos mundos superiores. Não é verdade? E aí, por que a gente precisa ter essa importância? Porque a gente já deixou a condição de espíritos primitivos e agora a gente começa a se aproximar do Pai. E se aproximar do Pai é compreender os seus valores, o seu linguajar, as suas questões. E o que nós aprendemos? Que Deus é as virtudes em todas as suas plenitudes. São os valores mais elevados de todas as coisas. Com isso, então, se relacionar com Deus, né, com esse Pai, e aí eu faço um adendozinho, não o Deus que nós conhecemos ou o Deus que nós criamos, mas esse Pai de verdade, que ama, que possui todas as virtudes, não vou ficar enumerando-as. Para se relacionar com Ele, nós temos que aprender esse idioma, que é as virtudes. Porque todas as vezes que a gente está amando, que a gente está fazendo caridade, todas as vezes que a gente está vivenciando as virtudes, a gente está falando o idioma do Pai. E por isso estamos nos sintonizando a Ele. E aí essas atitudes se tornam uma prece e uma oração. Porque lembra como a gente levantou a questão relacionar-se. A prece é relacionar-se. Todas as vezes que eu estou fazendo o bem que o alto faria, todas as vezes que eu estou fazendo a caridade que o alto faria, eu estou me relacionando com Deus, eu estou me relacionando com esses espíritos amigos, esses espíritos protetores que inspiram a nossa casa, porque vocês podem ter certeza, todas as vezes que a gente estiver fazendo alguma coisa de bom, uma alma boa está ali nos inspirando e se aproveitando daquela ocasião do bem para ampliar aquela luz e ajudar ainda mais. Então, a prece, esse momento de relacionamento com Deus, percebendo que nós estamos no Pai, tira de nós essa preocupação, esse medo, essa insegurança do que a vida, porque o mundo vai acabar, porque nós vamos sofrer, porque isso... Olha, gente, nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, nós somos seus filhos amados. Então, o mundo não é um barco sem leme. Jesus, essa alma grandiosa, ela está atenta a tudo e pode tomar providências que desconhecemos para botar todas as coisas nos seus lugares. Então, vivenciar nessa plenitude de que estamos em Deus nos traz essa paz, essa tranquilidade, essa segurança. Começa a transformar as nossas atitudes em uma prece de relacionamento com Deus. Porque o Pai tudo fez. E quando ele fala que não, as mãos do homem não podem servir a Deus, nem pode ser servido por mãos humanas, quando ele está falando da construção dos templos, que as nossas preocupações, a gente não pode oferecer através das mãos, das coisas materiais na construção da relação com Deus. Porque a construção da relação com Deus vem através dos valores da espiritualidade, que são as virtudes. Ainda que elas se expressem também através das nossas mãos no mundo material. Então, não adianta eu construir um templo e entrar para dentro dele e achar que Deus vai estar lá porque eu construí um templo de tijolo, de argamassa. Não.
A mão do homem, ao construir o templo, né, não está servindo a Deus, mas serve a Deus a atitude do espírito em compromisso com as virtudes, com esses valores que a vida vai nos dando chance de dia a dia ir construindo, ajudando aqueles que sofrem, porque se o pai é um pai de amor e de misericórdia, certamente quando ele vê um filho doente, triste, ele também deve sentir compaixão. Mas a gente entende que às vezes a dor é um momento de provas, por isso ele permite. Mas veja, às vezes a gente é um pai, pega um filho porque precisa ajustá-lo, bota ele de castigo, mas a gente fica por dentro, né? Eu estou provocando essas reflexões para a gente pensar nessa grandeza de Deus. Se nós que somos humanos, o nosso amor, o nosso carinho ainda é tão limitado, quando a gente faz uma atitude de repreensão com o filho, que dá um castigo a ele, depois a gente fica se remoendo por dentro porque não fez aquilo para o seu filho querido que você tanto ama. Imagina Deus. Até me emociono, queridos. E aí, continuando, vamos lá. Fez de apenas todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, demarcando os tempos predeterminados e os limites da habitação deles, a fim de buscarem a Deus. Se porventura o tivessem tateado e encontrado, mesmo não estando longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns poetas dentre vós têm dito, pois também somos geração deles. Então, queridos, viver é um momento de relacionamento, viver é um momento de prece, porque nós estamos demonstrando ao Pai, se relacionando com o Pai dentro de cada um dos nossos limites. Porque eu achei importante a gente encerrar com essa reflexão, que muitas pessoas acham que porque não tem o hábito de orar, não tem o hábito de ir a uma igreja, não tem o hábito de ir a um templo espírita, que estão afastados de Deus, que não têm o amor de Deus, que são indignos. E isso não é verdade. Como Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, se esse indivíduo, ainda que não tenha esse hábito, mas a sua vida demonstrar o quanto ele gostaria, o quanto ele quer estar junto de Deus, ele vai abrir essa porta, essa janela, para que essa espiritualidade traga essa luz para ajudar aquele espírito a superar aqueles momentos difíceis de dor e se aproximar cada vez mais do Pai. Então, isso mostra para a gente, queridos, que não importa se estávamos errados, se estamos certos, o Pai ele está sempre atento. Toda atitude, todo pensamento elevado é uma prece de relacionamento e ele vai ouvir e vai trazer resultados. Vai fazer com que lá na frente a espiritualidade tome decisões a nosso favor para nos ajudar. Não é isso a encarnação? Assumimos compromissos, olha, vamos lá agora para a gente aprender isso, vamos passar por isso, por aquilo. Termina a encarnação, fazemos um balanço, avaliamos o que aproveitamos, o que não aproveitamos, e aí o que acontece? Bom, novo projeto, vamos encarnar de novo, recomeçar. Então, queridos, o bem é sempre oportunidade do amanhã em nossas vidas. Fomos criados para sermos felizes. O mundo não é um barco ao relento, ao sabor da dor e do sofrimento que passamos sobre a face da terra. São momentos de elevação, como falamos, que precisamos nesta hora ter equilíbrio, sempre conversar. Vamos, quando tiver muito difícil, queridos,
eleva o pensamento, conversa com Deus com sinceridade, com essa espiritualidade. Pode ter certo que o que Marcos fala, ele vai ouvir e vai tomar providências. Tenha paciência, resignação, aceitação e no final tudo vai dar certo. Vamos agradecer então a esse mestre querido, bondoso, que veio até nós naquele momento tão endurecido estávamos. Oferecemos para ele uma cruz de desprezo, mas nesta hora, mais do que nunca, mestre querido, compreendendo os erros e equívocos, Senhor, de nossas vidas, vendo o resultado de nossas imperfeições, estudando o teu evangelho, começamos a construir novos valores. E assim, nos sentimos tão felizes, tão abençoados de começar a aprender os teus valores. E por isso nós te agradecemos, por ter se exposto àquela cruz, pelo amor que tinha a todos nós. Abençoa-nos nesses momentos difíceis ainda, principalmente a tantos que estão desesperados, aflitos, com familiares passando por esses momentos ainda, em que essa pandemia traz provas tão duras para tantos, mas nos dê a paz de percebermos que em Ti existimos. Pai querido, mestre amigo, abençoa esse grupo espírita, a todos esses companheiros amigos a quem tanto amamos. Continuemos com a graça do nosso mestre. Jesus nos abençoe a todos, queridos. Fiquem todos com Deus, o meu carinho, o meu grande abraço. Muita paz.